Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá, vamos começar então a nossa 11ª aula do nosso curso de espaços métricos. E agora o que a gente vai fazer é, a gente acabou de fechar o último assunto com o qual a gente vinha estudando, E agora a gente vai começar a estudar o conceito de espaços métricos completos, ok? Então, basicamente a gente vai ver ao longo apenas dessa aula, tá certo? Os espaços métricos completos, para vocês terem uma ideia do que é exatamente um espaço métrico completo. E aí depois a gente vai, a partir da aula que vem, a gente vai começar a tratar de um importante invariante topológico que é a compacidade. Tudo bem, pessoal? Então, muito bem. Então a gente encerrou essa parte de trabalhar com sequências, E agora a gente vai começar a falar de espaços métricos completos. Ocorre que na definição de espaços métricos completos, antes de se fazer a definição do que vem a ser um espaço métrico completo, a gente precisa falar do que vem a ser uma sequência de Cauchy, tá certo? Em um espaço métrico. Então, a gente diz que uma sequência Xn em um espaço métrico M, ela é dita uma sequência de Cauchy, tá certo? Se por um acaso valer para essa sequência uma proposição que é bastante semelhante àquela que falava a respeito de convergência de sequências, ok? Então, uma sequência ela é dita uma sequência de Cauchy se, para todo epsilon positivo, existe um n0 natural, de tal forma que, se n e m forem dois números naturais maiores ou iguais do que n0, então a distância entre xn e xm é menor do que epsilon, ok? Então veja, o que isso significa no final das contas? Que tipo de informação é o fato de uma sequência ser de Cauchy nos traz? Okay? Que tipo de informação isso nos traz? Veja, o que está sendo dito aqui nessa implicação, basicamente, é que você consegue fazer com que, no final das contas é assim, os termos da sequência eles estão ficando arbitrariamente próximos entre si. Tá certo? Não necessariamente isso daqui está dizendo que esses termos estão ficando próximos de algum elemento de M, tal como na definição de convergência de sequência. De fato, aqui o que está sendo dito é que os termos da sequência estão ficando próximos uns dos outros, ok? Por quê? Porque para todo epsilon, que te dá uma medida de proximidade, existe um n0 a partir do qual dois termos genéricos da sequência que estejam para frente desse n0 estão epsilon próximos, ok? Estão uma quantidade menor do que epsilon próximos. Tudo bem, pessoal? Então, quer dizer, é claro que quando você tem uma sequência convergente, isso dá a impressão de que, de fato, essa sequência também vai ser uma sequência de Cauchy, Porque se os pontos de uma sequência estão se aproximando de um valor fixo, em particular, os pontos da sequência parecem, pelo menos, estarem se aproximando entre si. Tudo bem? De fato, a gente vai provar isso, que de fato isso é sim verdadeiro, tudo bem? E vai ser objeto do primeiro resultado aqui que a gente vai provar, inclusive. Tudo bem, pessoal? Então aqui eu ressalto com vocês que, perceba que nessa definição, como não se exige a existência de um ponto do espaço do qual a sequência se aproxima, então, ser de Cauchy é o que a gente diz que é uma propriedade intrínseca da sequência. O que isso significa? Isso significa que ser ou não de Cauchy é uma propriedade que depende da sequência e da métrica apenas. Não depende do conjunto onde você está enxergando aquela sequência de Cauchy. Tá certo? Então, desde que a métrica seja a mesma e que a sequência seja a mesma, essa sequência pode ser ou não de Cauchy, independentemente do espaço métrico ambiente onde ela esteja, visto como conjunto, ok? O que interessa, de fato, é a métrica e a própria sequência e nada mais, tá certo? Diferentemente, por exemplo, da propriedade de ser ou não convergente, tá certo? Perceba, por exemplo, que se você pega aí essa sequência aqui, olha, por exemplo, pega uma sequência de números. Pega essa sequência aqui, olha, 1 sobre n. Pega a sequência 1 sobre n para n natural. Tá certo? Ora, essa sequência vista como um elemento, tá certo, da reta real, ela é convergente, que converge para zero. Visto como um elemento do espaço métrico 0, 1, aberto, ela não é convergente. E perceba que aqui eu estou enxergando essa sequência como sendo um subconjunto desse espaço métrico aqui, onde a métrica aqui é a mesma que era considerada aqui. Tá certo?
Então aqui perceba, eu tenho a mesma sequência, a mesma métrica, ocorre que aqui ela é convergente e aqui ela não é. Pois bem, com a propriedade de ser ou não de Cauchy, isso não acontece. Ou ela é de Cauchy ou ela não é de Cauchy, independentemente do conjunto onde você está vendo ela, tá certo? Desde que a métrica seja a mesma. Tudo bem, pessoal? Muito bem, então, ser de Cauchy eu acredito que tenha ficado claro para vocês que é de fato uma propriedade intrínseca da sequência. Tudo bem, pessoal? Muito bem, então, proposição 1, né? O que fala a proposição 1? A proposição 1 fala justamente o que eu havia dito para vocês agora há pouco, né? Que toda sequência convergente é uma sequência de Cauchy, tá certo? Isso daí realmente parece ser verdadeiro, porque quando você tem uma sequência que ela está se aproximando de um dado ponto, então realmente essa sequência, os pontos dessa sequência parecem de fato estarem se aproximando entre si, tá? E de fato isso daí ocorre. Tudo bem, pessoal? Como é que a gente prova isso? Bom, você vai pegar uma sequência convergente e vai provar que ela é de Cauchy. Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar uma sequência para a qual essa proposição aqui seja verdadeira, ou seja, para todo epsilon existe um n0 que verifica essa implicação e vai tentar provar que essa mesma sequência ela também... A gente vai pegar uma sequência que é convergente, ou seja, uma sequência que seja tal que para todo epsilon positivo existe um n0 de tal forma que se n for maior ou igual do que n0, então a distância de xn até um certo ponto A, que é o limite dessa sequência, que você está assumindo que ele existe, é menor do que epsilon. E o que a gente vai provar é que isso que eu acabei de falar implica que essa proposição aqui que eu marquei para vocês, ela de fato é verdadeira. Tudo bem? Então é muito importante a gente saber o que vai ser a hipótese e o que vai ser a tese aqui no nosso teorema. Tudo bem? O que vai ser a hipótese? Vai ser que xn é uma sequência que converge para um certo ponto A de n, tá? Então o que nós sabemos a partir desse fato? Olha, como xn é uma sequência que converge para A, então nós sabemos que para todo epsilon positivo existe um n0 natural, de tal forma que se n for maior ou igual do que n0, então a distância de xn até A é menor do que epsilon, ok? Isso daí nós sabemos. E o que nós queremos provar? Que, de fato, para esse mesmo epsilon, existe um n0 que não precisa nem ser esse, poderia ser inclusive outro, tá certo? De tal forma que se n for maior ou igual do que n0, o que a gente quer é que a distância de xn até xm seja menor do que epsilon. Aqui, pessoal, eu acho que eu falei uma imprecisão, né? De fato, assim, ora, se xn converge para A, a gente sabe assim, para todo número positivo, independente de quem ele seja, vai ter que existir um epsilon, vai ter que existir um n0 de tal forma que essa implicação é verdadeira, onde dentro desse, onde aqui do lado direito vai estar justamente esse número que a gente pré-determinou, correto? Pois bem, fixado o epsilon positivo, eu vou tomar um n0 associado a um número real, epsilon sobre 2, que também é um número positivo, e, portanto, pela definição de convergência, nós sabemos sim que vai existir um n0 que cumpre isso. Tudo bem? Então, se esse n0 está associado com epsilon sobre 2, então se n e m forem números maiores ou iguais do que n0, então a distância de xn até xm é menor ou igual do que a distância de xn até A, mais a distância de A até xm. Tá certo? Ocorre que, como n é maior ou igual do que n0, então a distância de xn até A é menor do que epsilon sobre 2, e como m também é maior ou igual do que n0, então a distância de xm até A é menor também do que epsilon sobre 2, ok? Portanto, essa soma vai ser menor do que essa soma, que por sua vez é igual a epsilon. Ou seja, o que nós fomos capazes de provar? A gente foi capaz de provar que, dado o epsilon positivo, existe um n0 natural, de tal forma que, se n e m forem maiores ou iguais do que n0, então a distância de xn até xm é estritamente menor do que epsilon. Ou seja, no final das contas a gente provou pela definição que xn é uma sequência de Cauchy, ok? Então, todas as sequências convergentes, elas são sequências de Cauchy, ok, pessoal? Agora, uma pergunta natural que fica é, será a verdadeira recíproca desse teorema? Ou seja, será que é verdade que toda sequência de Cauchy, ela é convergente? Tá certo? Bom, isso daí, conforme a gente vai mostrar agora, isso é falso, ok? Porque existem sequências de Cauchy que não são convergentes, beleza? Então, o exemplo a seguir, ele mostra que nem toda sequência de Cauchy é convergente, ok? Muito bem, então como é que a gente prova isso? A gente faz o seguinte, ó. A gente vai
dar aqui um contra-exemplo. Então a gente vai mostrar uma sequência que ela é uma sequência de Cauchy e que ela não é convergente. Ok? Como é que a gente vai fazer isso? Bom, vamos pegar o espaço métrico x, que é esse intervalo semiaberto, aberto no 0, fechado no 1. Como não está sendo dito nada aqui, subentende-se que isso daqui ele é um espaço métrico que está munido da métrica que está munido da métrica usual da reta. Ok? Então a forma de medir distância entre pontos aqui nesse espaço métrico, ele é tal como na reta real, tá certo? Ou seja, vai ser o módulo da diferença entre esses pontos, né? E aí vamos tomar essa sequência 1 sobre n, tá certo? Que é uma sequência de números naturais aqui dentro, é uma sequência de números aqui dentro, né? Bom, o que acontece? Essa sequência aqui, ela é uma sequência de Cauchy, eu afirmo para vocês que ela é uma sequência de Cauchy, mas ela não é uma sequência convergente, ok? Bom, como é que a gente prova isso? Então, de fato, primeira coisa, isso daqui é uma sequência que ela é de Cauchy. Por que ela é de Cauchy? Porque essa sequência vista como uma sequência na reta real, ela é uma sequência convergente. A gente sabe que isso aqui converge para zero. E a gente acabou de provar que toda sequência convergente é uma sequência de Cauchy. Então, pelo menos na reta real, essa sequência ela é uma sequência de Cauchy. Tá certo? Porque ela é uma sequência convergente na reta real. Ocorre que é o seguinte, vamos lembrar que ser ou não de Cauchy é uma propriedade intrínseca da sequência. Ou seja, se você tem uma sequência que com respeito a uma certa métrica ela é de Cauchy, então ela vai continuar sendo de Cauchy independentemente do espaço onde você está enxergando ela lá dentro, desde que a métrica seja a mesma, tá certo? Então, como ela é uma sequência de Cauchy na reta, e como a gente está munindo o x, que é esse intervalo semiaberto, da métrica induzida pela da reta, então ela vai continuar sendo de Cauchy em x, tá certo? Ela era de Cauchy na reta, e ela vai continuar sendo de Cauchy em x. Tá certo? Entretanto, essa sequência que é de Cauchy em x, ela claramente não é convergente em x. Por quê? Porque o limite dela, digamos assim, ele não pertence a x, né? Digamos assim. Ou seja, ela não é uma sequência convergente em x porque o limite dela, se existisse, teria que ser igual a zero. Porque na reta real ela é convergente e converge para o zero. Então, se o limite existisse, teria que ser o próprio zero. Tá certo? Ocorre que o zero não pertence a x. Tudo bem? Então aqui o que a gente pode perceber é que no final das contas esse exemplo ele diz pra gente que ser ou não de Cauchy, haja vista que é uma propriedade intrínseca da sequência, a gente pode dizer que se você tem uma sequência que ela é de Cauchy, então ser ou não convergente é como se fosse um defeito, é uma propriedade que não depende da sequência em si, mas sim do espaço ambiente onde ela está. Tá certo? Então, desde que você tenha uma sequência de Cauchy, ela vai poder ser ou não convergente dependendo do espaço onde você está enxergando ela lá dentro. Mas não, isso aí não vai depender de fato da sequência em si. Tá certo? Então, é justamente o que está sendo dito aqui, né? Então veremos adiante que o fato de uma sequência de Cauchy não ser convergente, isso daí não depende da sequência em si, mas sim do espaço onde ela está contida. Tudo bem? Mais à frente a gente vai ver isso. Muito bem. Bom, então o que a gente vai provar aqui agora, né? A gente vai provar aqui, a gente vai estudar um pouco mais das sequências de Cauchy. Então tudo bem. A gente sabe que nem toda sequência de Cauchy é convergente, né? Toda sequência convergente é de Cauchy, mas a recíproca a gente já viu que não é verdadeira. Então a gente vai começar a estudar algumas outras propriedades das sequências de Cauchy. Então o que essa proposição nos diz é que, tal como as sequências convergentes, as sequências de Cauchy elas também são limitadas, tá certo? Então toda sequência de Cauchy ela é limitada. Como é que a gente vai provar isso? Olha, isso aqui poderia perfeitamente ser um exercício para vocês, porque basicamente a demonstração é uma repetição do argumento que foi utilizado quando a gente provou que toda sequência convergente ela é limitada, tá certo? Basicamente é uma repetição daquele argumento, mas a gente vai fazer aqui com todos os detalhes para fins de completude, digamos assim, né? Para o argumento ficar completo. Tá legal? Então, de fato, como é que a gente prova isso? Bom, então a gente vai pegar uma sequência de Cauchy e vai tentar provar que ela no caso, uma sequência limitada, né? Então, bom, já que ela é de Cauchy, o que nós sabemos é que, dado para todo epsilon positivo, existe um n0 de tal forma que, se n e m forem maiores ou iguais do que n0, então a distância entre xn e xm são menores do que esse epsilon que a gente fixou. Tudo bem?
O que a gente vai fazer? A gente vai fixar epsilon igual a 1. Por quê? Porque isso vai ser suficiente para a gente provar que a sequência é limitada. A gente poderia fazer isso com qualquer epsilon positivo, tá? Mas para fins aqui didáticos, a gente vai fixar epsilon igual a 1. Tudo bem? Bom, então tomando epsilon igual a 1 na definição de ser de Cauchy, a gente percebe então que existe um n0, número natural, de tal forma que se n e m forem números naturais maiores ou iguais do que n0, então a distância de xn até xm é estritamente menor do que 1. Tá certo? Bom, o que isso aqui prova para a gente? O que essa implicação, o que a validade dessa implicação prova para a gente? Prova para a gente que o diâmetro do conjunto dos xn para n maior ou igual do que n0 é menor ou igual do que 1. Por quê? Porque se a gente for lembrar, pessoal, o diâmetro de um conjunto, ele nada mais é do que o supremo das distâncias entre x e y, quando você faz o x e y varrer todos os elementos de x maiúsculo, ok? E o conjunto do qual a gente está calculando o diâmetro nada mais é do que o conjunto dos elementos da sequência que estão indexados a números naturais maiores ou iguais do que n0. Então, quando você for calcular essa distância entre dois pontos genéricos desse conjunto, você no final das contas vai estar sim calculando a distância entre dois elementos da sequência xn e xm para n e m maiores ou iguais do que n0. E nós sabemos que se n e m são maiores ou iguais do que n0, a distância entre esses dois caras é estritamente menor do que 1. Então, no final das contas, você vai estar calculando o supremo de um conjunto de números estritamente menores do que 1. Tá certo? Quando você calcula o supremo, você não pode dizer que esse supremo ele é estritamente menor do que 1, mas sim você pode dizer que esse supremo ele é menor ou igual do que 1. E é por esse motivo que eu posso afirmar que o diâmetro desse conjunto é menor ou igual do que 1. Tá certo? Dessa forma, pessoal, quando a gente olhar para o conjunto dos termos da sequência, esse conjunto é formado pela união de dois conjuntos. Os termos da sequência que estão associados a valores naturais menores ou iguais do que n0 e as entradas da sequência que estão associados a valores maiores ou iguais do que n0. É claro que no final das contas o x e n0 está nos dois conjuntos, mas não deixa de ser verdadeiro aqui essa igualdade de conjuntos. Tá certo? E aí o que acontece? Veja, a gente já sabe que esse conjunto aqui, ele é limitado. Por que ele é limitado? Ora, porque a gente acabou de provar que ele é limitado. O diâmetro desse conjunto é menor ou igual do que 1, portanto ele é limitado. A definição de ser limitado é justamente equivalente ao diâmetro desse conjunto ser um número real, tá certo? Portanto, finito. E esse conjunto aqui, como é um conjunto finito, todo conjunto finito ele é limitado, tá certo? Por quê? Porque no final das contas, a distância, o supremo das distâncias entre dois elementos genéricos daqui, tá certo? Vai ser de fato um máximo, porque quando você for calcular essas distâncias, você vai ter uma quantidade finita de números reais dentro desse conjunto, tá certo? Você calcula a distância de x1 até x2, x1 até x3, x1 até x4, até x1 até xn0. Depois, a distância de x2 até x3, x2 até x4, até x2 até xn0. Vai fazendo isso, você vai ver que você vai ter uma quantidade finita de elementos aqui dentro, tá certo? Então, no final das contas, esse conjunto, por ser finito, ele também é limitado. Ora, então você tem que esse conjunto aqui, que é o conjunto dos termos da sequência, ele é a união de dois conjuntos limitados e, portanto, ele é também limitado. Ok? Então, com isso, a gente provou o quê? Que toda sequência de Cauchy é também uma sequência limitada. Tudo bem, pessoal? Enfim, um resultado aí não tão complicado de se fazer, né? Bom, a recíproca desse resultado, ela é obviamente falsa, tá certo? Porque tem sequências que são limitadas e não são de Cauchy. Um exemplo, por exemplo, essa sequência aqui. Menos 1 elevado a n, né? Quer dizer, quem que é essa sequência? Menos 1 elevado a n para n natural. Isso aqui é a sequência. Quando n for 1, isso aqui vai ser menos 1. Quando n for 2, isso aqui vai ser 1. Quando n for 3 é menos 1, quando n for 4 é 1, menos 1, 1, menos 1, 1, e isso daqui se repete indefinidamente, tá? Então, obviamente, essa sequência aqui ela é uma sequência limitada, né? Porque o conjunto dos termos dessa sequência só é formado apenas por dois números reais, que é menos 1 e 1, portanto é um conjunto limitado,
E, obviamente, essa sequência ela não é de Cauchy, tá certo? E por que ela não é de Cauchy? Claro que eu estou falando que ela não é de Cauchy quando vista como sendo uma sequência dentro da reta real. Ora, ela não é de Cauchy porque você percebe que, por exemplo, se você toma um epsilon, é muito fácil provar, né? Fica até como exercício para vocês. Mas, por exemplo, se você toma epsilon menor do que 1, por exemplo, isso daí já é suficiente para você provar que, para esse epsilon, para todo n zero que você tome, você consegue n e m números naturais maiores ou iguais do que n zero, cuja distância entre xn e xm vão ser estritamente maiores do que, vai ser maior ou igual do que esse epsilon. Para isso, basta você fixar no n0 qualquer, basta você tomar n e m, por exemplo, o n par e o m ímpar, que você vai perceber que menos 1 elevado a n vai ser 1, menos 1 elevado a m vai ser menos 1, tá certo? E a distância entre esses dois valores vai ser 2, que é um número maior ou igual do que 1, que era o epsilon, tá certo? Então, não é muito difícil. Aconselho vocês a provar que realmente essa sequência não é de Cauchy, tá? Então fica aí como exercício para vocês, de fato, provar que essa sequência menos 1 elevado a n para n natural, ela não é de Cauchy, ok? Então é algo simples, no final das contas, é só escrever o que eu falei para vocês, basicamente é isso. Tudo bem, pessoal? Muito bem. Bom, vamos ver agora aqui uma proposição extremamente importante. Essa proposição realmente, pessoal, é muito importante. Ela fala o seguinte, olha, se você tem uma sequência de Cauchy, então, claro que a princípio você não sabe se ela converge, ela pode muito bem não ser convergente, tá certo? Mas, se você tiver uma sequência de Cauchy que possui pelo menos uma subsequência convergente, então a sequência inteira é convergente, ok? Então, se você tem uma sequência de Cauchy, você tem a informação de que ela é uma sequência de Cauchy, e você consegue descobrir, por alguma razão, que existe pelo menos uma subsequência dela que é convergente, ou seja, cujo limite dessa subsequência é igual a um certo elemento do espaço métrico, então você pode ter certeza que a sequência inteira ela é convergente. Tudo bem? Esse resultado, pessoal, é extremamente importante. Isso daqui é bastante usado em teoremas aí mais avançados, até mesmo da área de pesquisa, às vezes é comum. Às vezes você está trabalhando aí com uma sequência de quase soluções de uma equação diferencial parcial e você gostaria de provar que essa sequência é convergente. Por quê? Porque o limite vai ser um candidato à solução de uma equação aí, por exemplo, uma EDO, uma EDP. Às vezes você consegue provar que essa sequência é de Cauchy, mas você não consegue provar de maneira simples que trabalhando com a sequência inteira ela é convergente. Mas por algum motivo às vezes você consegue provar que ela é de Cauchy. E às vezes você consegue exibir uma subsequência dela que converge fortemente, tá certo? Que converge mesmo. Pois bem, esse resultado assegura então que a sequência inteira vai ser convergente. Tá certo, pessoal? Muito bem, então vamos lá, vamos fazer esse resultado, tá? Como é que a gente vai fazer? Então a gente vai pegar uma sequência, que a gente sabe que ela é de Cauchy, então a gente sabe que os pontos, né, estão se aproximando entre si, embora eu não consiga determinar que ela é uma sequência convergente, tá? Mas os pontos estão se aproximando entre si. Mas vamos supor que tem uma subsequência dessa sequência, por exemplo, a coleção aqui de alguns desses pontos, né, uma família infinita aqui, vamos supor que a gente saiba que esses pontos aqui, que não são todos necessariamente, eles estão se aproximando de um certo ponto A. Tudo bem? E aí o que a gente quer fazer é provar que isso é suficiente, né? Então digamos assim que aqui no meu desenho, isso daqui é um elemento xn genérico, tá certo? Esse azul é um elemento que pertence àquela subsequência que converge, né, que eu vou denotar aqui por xnk. E vamos supor que, e aí no final das contas o que a gente quer provar é que a sequência inteira xn converge para A, tá certo? Então como é que a gente faz? Bom, então seja xn uma sequência de Cauchy e xnk uma sequência convergente para um certo ponto A do espaço métrico, tá certo? Muito bem. Bom, o que a gente vai fazer? A gente vai provar pela definição que a sequência xn ela inteira converge para o ponto A. Bom, o que nós sabemos? O que nós temos de informação? O que a gente sabe é que a sequência xn é de Cauchy e que a sequência xnk é convergente, tá certo? Então, fixado o epsilon positivo,
pelo fato de que xn é uma sequência de Cauchy, então nós sabemos que existe um n0 natural, de tal forma que pela definição, se n e n forem maiores ou iguais do que n0, então a distância de xn até xm é estritamente menor do que ε sobre 2. Tá certo? Muito bem. Outra informação que nós temos, nós sabemos que a sequência xnk, ela converge para A. Ou seja, para esse mesmo ε que a gente fixou, quando você olha para o número real ε sobre 2, que é uma quantidade positiva, a gente sabe que associado a esse número real ε sobre 2, existe um k0, número natural, de tal forma que se k for maior ou igual do que k0, a distância de xnk até A é menor do que ε sobre 2. Ok? Às vezes alguém pode falar, poxa, por que aqui era n0, aqui vai ser k0, por que aqui é n, por que aqui é k? Veja, você tem que olhar, pessoal, para os índices segundo o qual o objeto que você está estudando está indexado, tá certo? Veja, a sequência xn, ela está indexada em n. Agora, quando eu olho para a subsequência xnk, o índice aqui dessa subsequência é k. Então, enxergando esse objeto como sendo uma sequência, e a gente viu que isso é possível, né? Porque vamos lembrar que uma sequência nada mais é do que uma função dos naturais na reta. Enxergando isso daqui como uma sequência, eu estou enxergando isso aqui como sendo uma função de n em R, que pega um certo k natural e leva em x n subíndice k. Tudo bem? Que é a nkésima entrada dessa lista que a sequência xn determina. Ok? Muito bem. Então, já que enxergando isso daqui como sendo uma sequência por si só, isso é possível de ser feito, que eu já falei para vocês, como essa sequência é convergente para A, então eu sei que para esse ε sobre 2 existe um k0 de tal forma que, se k for maior ou igual do que k0, então a distância entre xnk e A é estritamente menor do que ε sobre 2. Beleza? Bom, agora o que a gente quer provar? A gente quer provar que a sequência xn é convergente. Então eu quero provar que para esse ε existe um número natural, que eu não vou mais usar n0 para a notação dele, vou usar outra notação. Existe um número natural, por exemplo, n barra, de tal forma que se n for maior ou igual do que n barra, então eu quero a garantia de que a distância entre xn e A é estritamente menor do que ε. Tá certo? Então perceba só. Vamos fazer o seguinte, vamos tomar o n barra como sendo o máximo entre esses dois números reais, os dois números naturais aqui. n0, que é o n0 que serve aqui nessa implicação, e o nk0, que é o cara que verifica essa implicação. Na verdade, assim, é o nk0, onde k0 é o cara que verifica essa implicação. Ok? Então toma o n barra como sendo esse número que eu acabei de falar. E perceba que se n for maior ou igual do que n barra, certo? Deixa eu corrigir aqui. Se n for maior ou igual do que n barra, então perceba o seguinte, não, desculpa, é n0 mesmo, tá? Estava correto. Se n for maior ou igual do que n0, então se você escolher um k de tal forma que nk é estritamente maior do que n barra, isso é possível de ser feito. Por quê? Ora, porque quando você olha para essa subsequência, quando você olha para o domínio dessa... Vamos lembrar assim. Então, talvez seja um pouco confuso para vocês, porque na hora que eu expliquei aquilo na definição de subsequência, pode ser que isso não tenha ficado bem, digamos assim, consolidado aí na cabeça de vocês. Mas é assim. O que é uma sequência? É uma função dos naturais na reta. O que é uma subsequência? A rigor, é uma restrição da função dada por que determina uma sequência a um subconjunto infinito dos naturais que a gente costumava denotar por n', certo? Ora, mas esse conjunto, eu já falei para vocês que a gente costuma denotar os seus elementos em ordem crescente. O primeiro deles eu denoto por n1, o segundo por n2, o terceiro por n3, o késimo por nk e assim por diante. E aqui eu assumo, sem perda de generalidade, que n1 é estritamente menor do que n2, que é menor do que n3, papapá, que é menor do que nk e assim por diante. Ok? Muito bem, então a rigor, essa subsequência aqui ela é nada mais do que a restrição da função que determina essa sequência a esse subconjunto infinito dos naturais. A rigor é isso. Aí tudo bem, que eu já falei para vocês que, tudo bem, uma subsequência é isso,
mas você também pode enxergá-la como sendo uma sequência, no final das contas. Aonde essa sequência, que representa essa subsequência, nada mais vai ser do que a função que vai pegar k, primeiro vai levar em nk, ou seja, vai levar vai levar no número natural nk, e depois pega esse nk e leva na nkésima entrada da sequência xn, que é esse cara aqui. Tá certo? E essa composta é justamente a função que determina a sequência. Justamente uma forma de representar essa subsequência como sendo uma sequência. Tá certo? Mas a rigor, uma subsequência mesmo, ela é o quê? A restrição de uma função dos naturais na reta a um subconjunto infinito dos naturais. Tá certo? Então vamos representar aqui por n' o domínio dessa sequência, dessa subsequência xnk. Bom, o que nós sabemos? A gente sabe que esse conjunto aqui ele é um conjunto infinito. Todo subconjunto infinito dos naturais ele é ilimitado superiormente, ok? Então, quando eu olho para esse número natural aqui, n barra, esse número n barra ele não pode ser cota superior desse conjunto, porque esse conjunto ele é ilimitado superiormente. Não sendo ele cota superior, eu sei que necessariamente vai ter que existir um k natural, de tal forma que nk é estritamente maior do que n barra. Por quê? Ora, porque vai ter que ter, o n barra, pelo fato desse conjunto aqui ser ilimitado superiormente, uma hora esses elementos vão passar o n barra. Tá certo? E aí eu escolho justamente um k de tal forma que a késima entrada aqui desse conjunto é tal que nk é maior do que n barra. Ok? Bom, tomando o nk dessa forma, o que vai acontecer? Vai acontecer que quando eu for calcular a distância de xn até a, aonde n, lembrando, é maior ou igual do que aquele n0 lá de cima, então essa distância é menor ou igual do que a distância entre xn e xnk, mais a distância de xnk até a. O que eu fiz? Usei uma desigualdade triangular, tá? E aí o que a gente sabe? Bom, veja bem, por um lado, o nk é estritamente maior do que o n barra, e o n barra ele é um número maior do que n0. Então, em particular, esse nk ele é maior do que n0. Então, perceba que aqui, pessoal, você tem que tanto o n quanto o nk são índices da sequência maiores ou iguais do que n0, certo? E aí a gente sabe aqui em cima, por conta dessa implicação, que sempre que você tem dois índices maiores ou iguais do que n0, a distância entre eles é menor do que epsilon sobre 2. Por esse motivo, isso aqui é menor do que epsilon sobre 2. Então, a razão de isso daqui ser menor do que epsilon sobre 2 é por conta dessa implicação aqui. Ok? Ao passo que, por outro lado, como nk é maior estrito do que n barra, e n barra é maior ou igual do que nk0, em particular, o nk ele é maior do que o nk0. Em particular, você sabe que nk ele é maior do que nk0. Certo? Só que tem uma coisa. Quando você dispôs aqui nessa lista os elementos n1, n2, n3, nk, você o fez em ordem crescente. Então, se você tem que o nk ele é maior do que o nk0, necessariamente o k tem que ser maior do que o k0. Porque o nk ser maior do que o nk0 significa que eu estou olhando para um número que é maior do que o outro, né? Quer dizer, eu estou olhando para um nk que é maior do que o nk0. Ora, mas se você dispôs esses caras aqui, lembre-se que esse daqui é a késima entrada desse conjunto, essa daqui é a k0ésima entrada desse conjunto. Ora, se a késima entrada é maior estrito do que a k0ésima entrada, e esses elementos do conjunto foram colocados em ordem crescente, então é óbvio que o k tem que ser maior do que o k0. Ou seja, esse cara aqui está associado a uma entrada que está à direita do que aquela entrada ao qual está associado esse cara aqui. Tá certo? Então, portanto, isso daqui implica que o k ele é maior do que k0. Ora, mas quando o k é maior do que k0, eu sei que a distância de xnk até a é estritamente menor do que epsilon. Então, o fato de que isso daqui é menor do que epsilon sobre 2 vem justamente dessa implicação aqui, lembrando que aqui tem uma sutileza, tá? Eu já estou subentendendo que pelo fato de que isso acontece, eu já sei que isso daqui acontece, e é por esse motivo que eu posso usar essa implicação. Tudo bem, pessoal? Ou seja, no final das contas, a gente provou que
Para todo epsilon positivo, existe sim um n0 de tal forma que, se n for maior ou igual do que n0, então a distância de xn até a é estritamente menor do que epsilon, e era justamente o que a gente queria provar. Ou seja, portanto, o limite de xn, ele realmente é igual a a. Ok, pessoal? Então lembre-se desse teorema, é um teorema muito importante, a demonstração não é difícil, mas ela depende de vocês terem consolidado muito bem o conceito de subsequência, tá? A dificuldade que ela oferece é justamente por conta disso. Eu sei que é um conceito que muitas vezes não fica assim tão bem consolidado como deveria, né? Então perceba, pessoal, em particular que o resultado anterior ele implica o seguinte, olha, pelo resultado anterior, se você tem uma sequência que ela possui duas subsequências convergentes e convergindo para limites distintos, então essa sequência não pode ser de Cauchy, certo? Por quê? Porque se você tem uma sequência de Cauchy, necessariamente todas as subsequências dessa sequência de Cauchy, elas têm o mesmo limite, tá certo? Por quê? Porque no final das contas, se você tem uma sequência de Cauchy e você tem uma subsequência convergente dessa sequência, a sequência inteira tem que convergir para esse limite. Perceba que se você supusesse por absurdo que existisse uma sequência de Cauchy que possui duas subsequências que convergem para limites distintos, então chama de A e B esses limites, dessas duas subsequências que supostamente existem. Ora, então pelo resultado anterior, a sequência inteira vai ter que convergir tanto para A quanto para B. Ora, mas se A e B são valores distintos, então você está ferindo a unicidade do limite. E a gente já sabe, quando a gente estava estudando limites de sequências, que toda sequência em espaços métricos, ressalto, em espaços métricos, toda sequência convergente, ela é convergente, toda sequência convergente, ela converge para um único limite, ok? A gente tem a unicidade do limite, tudo bem? Então, se você tem uma sequência que possui duas subsequências convergentes que convergem para limites distintos, então não existe a menor chance dessa sequência ser uma sequência de Cauchy. Tudo bem, pessoal? Muito bem, então a gente já estudou sequência de Cauchy, a gente já estudou que toda sequência convergente é uma sequência de Cauchy, a gente já viu que toda sequência de Cauchy é limitada, e a gente já provou que toda sequência de Cauchy que possui uma subsequência convergente é por si só convergente. Ok? Mas aqui a gente está aqui, no final das contas, para falar de uma propriedade muito especial dos espaços métricos. E quando eu falo muito especial, é muito especial mesmo, pessoal. Eu posso afirmar para vocês que, do ponto de vista da pesquisa matemática, os espaços métricos que têm essa propriedade que eu estou falando, que é justamente a completude, eles são, assim, basicamente o centro, tá certo? Objetos de estudo, de fato, de uma área inteira da matemática, que basicamente é a área da análise. A gente poderia dizer que dentro da área da análise, dentro que inclui a análise funcional, né? E dentro disso você tem aí todos os métodos teóricos, né, envolvendo estudo de equações diferenciais ordinárias e parciais, via de regra, são baseados em análise funcional, então em análise na reta, né, se você tiver uma EDO, uma coisa assim. Eu garanto para vocês que sem a completude desses espaços métricos ambiente onde se trabalha em geral, você não consegue fazer praticamente nada, certo? Praticamente nada. Você vai no máximo criar um método que vai se aproximando cada vez mais de algo que você não consegue provar que de fato é uma solução, tá certo? Do seu problema. Então, esse conceito, pessoal, é um conceito extremamente importante, tá? Extremamente importante. Então, prestem muita atenção. A vantagem é que a definição desse conceito é muito simples, tá? Eu estou falando do quê, pessoal? Eu estou falando de completude, tá certo? Então, a gente diz que um espaço métrico ele é completo, e vamos colocar inclusive de outra cor aqui o completo para grifar isso, porque é extremamente importante. A gente fala que um espaço métrico ele é completo se toda sequência de Cauchy nesse espaço métrico for convergente, ok? Lembra que eu falei para vocês que quando você tem uma sequência de Cauchy que não converge, o defeito é do espaço métrico? Pois bem, esse defeito é justamente a falta de completude do espaço métrico, tá? Se você for capaz de exibir em um espaço métrico uma sequência de Cauchy que não é convergente, é porque o espaço métrico ambiente onde essa sequência está, não é um espaço métrico completo. Ok, pessoal? Então essa é a definição do que é um espaço métrico completo. Um espaço métrico completo é um espaço métrico onde toda sequência de Cauchy
é convergente para um ponto do espaço, certo? Muito bem, então tá aí essa é a definição, tá certo? Então, perceba uma coisa. Uma coisa que é interessante aqui a gente observar é o seguinte. Bom, a gente está ao longo desse curso em busca de, entre outras coisas, de invariantes topológicos. Ou seja, a gente está em busca de propriedades que são invariantes por homeomorfismos, porque vamos lembrar que os homeomorfismos são os morfismos dentro da topologia, ou seja, são as aplicações que preservam a estrutura topológica dos espaços. Ok? E vamos lembrar pela milésima vez, talvez, que esse curso é um curso de espaços métricos, porém voltado para uma introdução à topologia geral, certo? Então aqui nosso objetivo não é estudar métrica de fato, é estudar a topologia induzida pela métrica, tudo bem? Caso contrário, isso aqui seria um curso completamente diferente, tá? Mais voltado para a da geometria, que não é o caso. Então, é importante a gente saber, bom, então a gente viu, por exemplo, que a conexidade é um invariante topológico, a conexidade por caminhos também é um invariante topológico, certo? Então, se você tem dois espaços métricos homeomorfos, ele é conexo se e somente se o outro também é, e ele é conexo por caminhos se e somente se o outro também é, tá certo? Ora, a gente acabou de introduzir aqui uma propriedade que um espaço métrico pode ou não ter, que é a completude, o fato de ser ou não completo. Então, uma pergunta muito justa é se essa propriedade é um invariante topológico, certo? Ou seja, será possível demonstrar que se você tem dois espaços métricos que são homeomorfos, então um é completo se e somente se o outro também é? É uma pergunta que fica. A resposta é negativa, tá certo? Então a completude não é um invariante topológico, então por esse motivo você pode ter dois espaços métricos homeomorfos, tá certo? Aonde um deles é completo e o outro não é completo. E por que isso acontece? Isso acontece, pessoal, porque homeomorfismos, simplesmente homeomorfismos, não preservam sequências de Cauchy, tá certo? Se você tem um homeomorfismo entre dois espaços métricos e você tem que no domínio você tem uma sequência de Cauchy, pode ocorrer da imagem dessa sequência, por esse homeomorfismo, ser uma sequência lá no contradomínio que não é de Cauchy, ok? Então, homeomorfismos puro e simples não preservam sequência de Cauchy. Precisaria de uma propriedade um pouquinho mais forte aí, tá certo? Uma questão de uniformidade, aí quem tiver curiosidade veja no livro do Elon, que lá ele trata dessa questão, mas aqui eu não tenho tempo para falar disso, tá certo? Mas então, é por esse motivo, pessoal, que eu coloquei esse comentário aqui que diz o seguinte, que embora a gente não tenha aprovado, pode ser demonstrado que homeomorfismos podem não preservar sequências de Cauchy, ou seja, existem homeomorfismos que não preservam sequências de Cauchy. Dessa forma, ser ou não completo não é uma propriedade topológica dos espaços métricos. Ou seja, existem espaços métricos homeomorfos, onde um é completo e o outro não é completo. Tudo bem, pessoal? E aí vamos provar. Então vamos provar que realmente isso daí é verdadeiro. Então vamos mostrar aqui dois espaços métricos homeomorfos, onde um deles vai ser completo e a outra não, e o outro deles não vai ser completo. Tá certo? Como é que a gente faz isso? É o seguinte, olha. Vamos olhar para o conjunto A, que é o conjunto 1, meio, 1/3, 1/4, 1/5, ou seja, é o conjunto dos números da forma 1 sobre n para n natural. Ok? Bom, isso daí é um subconjunto da reta, tá certo? Com a métrica induzida pela da reta, que vamos chamar aqui de D, essa métrica. Essa sequência, 1 sobre n, que obviamente é uma sequência que mora dentro desse conjunto, ela é uma sequência de Cauchy. E por que ela é uma sequência de Cauchy? Porque vista como sendo uma sequência na reta real, ela é uma sequência de Cauchy, por quê? Porque ela é convergente na reta real, ela converge para zero. Como a métrica que a gente está considerando em A é a mesma que a da reta, então enxergando A com essa métrica D, que é a métrica da reta, a gente pode dizer que essa sequência é uma sequência de Cauchy nesse espaço métrico, AD. Certo? Por quê? Porque como ela é convergente na reta real, ser convergente é uma propriedade intrínseca, como ela é convergente na reta real, então ela é de Cauchy. Ser de Cauchy é uma propriedade intrínseca da sequência, que só depende da sequência em si e da métrica. Como a métrica que a gente está considerando é a mesma, então nesse conjunto A munido dessa métrica, ela continua sendo de Cauchy, certo? Então, fato, 1 sobre n é uma sequência de Cauchy nesse conjunto quando munido da métrica induzida pela da reta, ok?
Entretanto, ela é uma sequência de Cauchy que ela não é convergente. Tá certo? Por quê? Porque o limite dela seria o zero que não está aqui. Então é claro que esse conjunto A, quando munido da métrica usual da reta, ele não é completo. Ok? Entretanto, pessoal, se a gente munir esse mesmo conjunto A da métrica 0,1, que aqui a gente está denotando por D', ele passa a ser um espaço métrico completo. E por que ele vai ser completo? Porque se você for parar para pensar, a métrica 0,1 é a métrica onde a distância entre dois pontos é 0 se os dois pontos são iguais e é 1 se os pontos são diferentes. Tá certo? Então, quando você for parar para pensar em como que são as sequências de Cauchy em um espaço métrico com a métrica 0,1, fica muito claro que essas sequências de Cauchy elas vão ter que ser constantes. Pelo menos a partir de um certo índice. A partir de um certo índice elas vão ter que ser constantes. E por que elas vão ter que ser constantes? Ora, porque para ser de Cauchy, para todo epsilon tem que existir um n0, tal que a partir desse n0, os termos da sequência têm distância menor do que epsilon. Ora, se você tomar qualquer epsilon menor do que 1, para essa sequência ser de Cauchy, vai ter que existir um n0, a partir do qual a distância, medida segundo a métrica 0,1, entre xn e xm vai ter que ser menor do que epsilon, que por sua vez você escolheu menor do que 1. Ora, mas a distância, D' só assume dois possíveis valores, ou é 0 ou é 1. Como não vai poder ser 1, então isso aqui implica que essa distância, D' entre xn e xm, vai ter que ser 0. Ora, mas para essa distância ser 0, necessariamente, isso aqui vai ter que implicar que xn vai ter que ser igual a xm para todo n e m maiores ou iguais do que n0. Ou seja, provamos que de fato, se você tem uma sequência de Cauchy, essa sequência tem que ser constante a partir de um certo valor n0. Tudo bem? Foi o que a gente provou. Então aqui basicamente eu só estou escrevendo isso daqui, tá? Então esse conjunto ele é completo por quê? Porque as sequências de Cauchy elas são constantes. Na verdade tem uma imprecisão, elas são constantes a partir de um certo índice, tá? E aí, no final das contas, quando você olha para esse conjunto aqui, para esse espaço métrico AD e AD', esses espaços métricos eles são sim homeomorfos. Então perceba, esse daqui não é completo, enquanto que esse aqui é completo e eles são homeomorfos. E por que eles são homeomorfos? Quando você olha para a aplicação identidade de um para o outro, ou seja, a aplicação que pega x e leva em x mesmo, isso daqui vai ter que ser um homeomorfismo. E por quê? Porque quando você olha para esses conjuntos aqui, para o conjunto A, munido da métrica D, que é a métrica usual da reta, esse conjunto ele é um conjunto discreto. Por quê? Porque os seus pontos são todos eles isolados, certo? O conjunto AD', ele também é discreto, porque qualquer espaço métrico munido, qualquer conjunto munido da métrica 0,1, ele é um espaço métrico discreto. Então, em particular, esse espaço métrico ele é discreto e esse daqui também. E vamos lembrar, pessoal, que quando você tem um espaço métrico discreto no domínio de uma função, então essa função, independente de quem seja essa função, ela vai ser contínua. Então essa função i, ela não apenas é contínua, como a inversa dela, que é ela própria, basicamente, só mudando o domínio, né? Você troca só, a expressão da função é a mesma. Então, tanto essa função quanto a inversa dela vão ser contínuas. Por quê? Porque os domínios dessas funções, eles vão ser espaços métricos discretos. Ora, então se a aplicação de identidade entre esses dois espaços métricos é uma bijeção que é contínua e a inversa também é contínua, então em particular isso aqui é um homeomorfismo, tá certo? Então isso prova o quê? Que você tem dois espaços métricos, e perceba que inclusive é o mesmo conjunto, né? Você só muda a métrica, e aí você tem que esse conjunto, quando munido de uma métrica, ele é completo, quando munido de outra métrica ele deixa de ser completo, entretanto esses conjuntos eles são homeomorfos, tá certo? Ou seja, no final das contas essas métricas, elas dão origem à mesma topologia. Aí vocês podem falar, poxa professor, mas a topologia induzida pela da reta está dando origem à mesma topologia induzida pela métrica 0,1, né, que é uma topologia aí caótica, digamos assim? Sim, e por que isso está acontecendo? Porque o conjunto ao qual você está restringindo a métrica usual da reta é um conjunto de pontos isolados, tá certo? Então, no final das contas, os conjuntos abertos, mesmo com respeito a essa métrica, vão ser formadas, o conjunto formado por apenas um ponto vai ser um aberto, tá certo? Então, aí, no final das contas, a topologia era trivial, todo mundo é aberto, basicamente. Tudo bem, pessoal?
Muito bem, então fiquem com isso na cabeça, tá, pessoal? A completude não é um invariante topológico, tá certo? Não é um invariante topológico. É uma propriedade muito importante, mas não é um invariante topológico. Ok? Bom, vamos provar agora aqui uma proposição que eu acredito que vocês já tenham demonstrado lá no curso de análise na reta, que é justamente o fato de que o conjunto dos números reais é um espaço métrico completo. Tá? Isso aqui é base para se provar muita coisa dentro da análise. Tudo bem, pessoal? Como é que a gente prova que a reta real é um espaço métrico completo? Lá no curso de análise vocês devem ter usado o princípio dos intervalos encaixantes, tá certo? Aquelas coisas lá, né? Aqui a gente vai fazer um pouquinho diferente, tá? Embora também pudesse fazer daquele jeito. Como é que a gente vai provar? A gente vai pegar uma sequência de Cauchy e vamos provar que essa sequência é convergente, tá? Então aqui eu vou plotar aqui na reta real uma sequência que ela é uma sequência de Cauchy, tá? Uma sequência de Cauchy. Bom, o que a gente sabe? Para cada n natural, a gente vai denotar, a gente vai considerar esse conjunto x maiúsculo n como sendo o conjunto dos termos da sequência que estão para frente do nésimo termo, tá? Fixado n, você olha para todos os elementos da sequência para frente do nésimo termo, tudo bem? Bom, perceba uma coisa, o que a gente pode falar a respeito desse conjunto xn? Bom, por um lado, xn ele é um conjunto limitado da reta. Por que ele é limitado? Porque ele é um subconjunto do conjunto dos termos da sequência, que a gente já sabe que é um conjunto limitado por conta da sequência ser de Cauchy. E a gente já provou que toda sequência de Cauchy é limitada. Então, como xn é um subconjunto do conjunto dos termos da sequência, então ele é por si só também um subconjunto limitado da reta. Ok? Além disso, pessoal, esse conjunto ele é encaixado e decrescente. Por quê? Porque o x1 é o conjunto de todos os termos da sequência, basicamente. O x2 é o conjunto de todos os termos da sequência a partir do segundo. Então é claro que isso aí é um subconjunto do conjunto anterior. O x3 é o conjunto de todos os termos da sequência a partir do terceiro. Então é claro que isso está contido no anterior, tá? Então não é difícil a gente perceber que essa sequência é uma sequência de conjuntos decrescente e encaixada. Tudo bem, pessoal? E aí a gente vai fazer o seguinte, para cada n natural, a gente vai denotar por A subíndice n o ínfimo desse conjunto x maiúsculo n, tá certo? E para isso, pessoal, é extremamente importante a gente perceber que foi muito importante para que esse AN esteja bem definido, a gente provar que de fato esse xn é um subconjunto limitado da reta, tá certo? Porque, vamos lembrar que na reta real, você sabe que todo conjunto não vazio e limitado inferiormente admite um ínfimo, e se ele for não vazio e limitado superiormente, ele admite um supremo. Tudo bem? Então, como esse conjunto xn ele é limitado, em particular ele é limitado inferiormente, obviamente ele é não vazio, né? Porque você tem essa sequência aqui, enfim, você tem pelo menos um número real aqui nesse xn para todo n, tá certo? E então, portanto, a gente sabe que esse AN está bem definido. Tá? Então perceba que baseado nessa sequência xn, a gente associou uma outra sequência, tá certo? Que é a sequência AN, que é o ínfimo desse xn. E aí, pessoal, essa sequência AN, ela é uma sequência muito especial pelo seguinte, ela é uma sequência não decrescente, certo? A1 é menor ou igual do que A2, que é menor ou igual do que A3. E por que isso acontece? Por quê? Ora, como x1 tá contido, como x2 está contido em x1, na reta real é assim. Quando você tem um conjunto maior do que o outro, o ínfimo do maior é menor ou igual do que o ínfimo do menor, certo? Então, como x2 é um conjunto menor do que o x1, ou seja, é um subconjunto de x1, então o ínfimo de x2 é maior ou igual do que o ínfimo do x1, certo? Então, por esse motivo que o A2 é maior ou igual do que o A1. Por esse mesmo motivo que o A3 é maior ou igual do que o A2, que o A4 é maior ou igual do que o A3, que o AN é maior ou igual do que todos os anteriores e assim por diante. Ok? E, obviamente, pessoal, todos esses números aqui, por conta de serem ínfimos de subconjuntos de x1, então eles são em particulares menores ou iguais do que o supremo de x1. Tá certo? Porque vamos lembrar que é muito fácil a gente perceber que todos esses ANs, eles são menores ou iguais do que o ínfimo do primeiro conjunto,
que é o A1, tá certo? Desculpa, na verdade é assim. É muito fácil a gente perceber que esse xn, o ínfimo de xn, né, que é o AN, ele é menor ou igual do que o supremo de xn, por exemplo, tá certo? E, no final das contas, o supremo de xn, por conta desse xn ser um subconjunto de x1, o supremo de xn vai ser menor ou igual do que o supremo de x1, que é o que está escrito aqui. Então, aqui eu não escrevi o argumento perfeitamente, mas eu acabei de falar para vocês como é que se faz. O que a gente acabou de fazer é provar que todos os ANs são menores ou iguais do que o supremo de x1, que é o que eu estou chamando de B, tá? E vamos lembrar, né, pessoal, que quando você tem um subconjunto na reta real de um conjunto maior, então o supremo do menor é menor ou igual do que o supremo do maior, tá certo? Muito bem, então o que acontece? Essa sequência AN, é fácil a gente ver então que ela é uma sequência monótona não decrescente, certo? Porque A1 é menor ou igual do que A2, que é menor ou igual do que A3 e assim por diante. E mais do que isso, é uma sequência monótona não decrescente que ela é limitada superiormente. Em particular, é limitada por B. Então ela é não decrescente e limitada superiormente. O que isso significa, pessoal? A gente provou, aliás, vocês provaram, né? E para quem fez aí algum curso de análise comigo, que eu já dei várias vezes, pode ser que tenha visto eu demonstrar, que na reta real, toda sequência monótona e limitada, ela é convergente, tá certo? Então, em particular, se você tem uma sequência monótona não decrescente, que é limitada superiormente, então ela é convergente. A reta real tem essa propriedade. Tudo bem? Então, por esse motivo, pessoal, a gente sabe que existe um limite para essa sequência AN. Então, essa sequência AN ela é convergente e converge para A. Ok? Então, o que a gente vai fazer? A gente acabou, pessoal, de conseguir um candidato a limite da nossa sequência xn. Então, a gente vai provar agora que a sequência inteira, a sequência xn converge para esse mesmo valor A. Tudo bem? Como é que a gente faz isso? A gente vai ter que usar o fato de que essa sequência é uma sequência de Cauchy. Perceba que a gente não usou isso ainda, tá? E eu garanto para vocês que não vai ter nenhuma hipótese sobrando nesse tipo de teorema. Qualquer teorema que vocês achem no livro do Elon, como é um livro que já foi depurado muitas vezes, já passou na mão de muita gente, muitas e muitas turmas já analisaram esse livro, todo e qualquer erro que ele pudesse, que ele eventualmente venha a ter tido, e certamente deve ter ocorrido alguns nas primeiras edições, eles já foram aí depurados e ao longo das edições eles já foram certamente eliminados, tá? Então, se você pega um livro recente aí, você não vai achar nenhuma hipótese sobrando no teorema, pode ter certeza disso. Se você conseguiu provar o teorema e não usou todas as hipóteses, há uma chance de 99,1 milhão de noves depois por cento de você estar errado, tá certo? De você ter feito alguma coisa errada. Se fosse usando um outro livro menos experimentado, talvez essa possibilidade fosse maior, tá certo? Então, muito bem. Então, vamos lá. Bom, como xn é uma sequência de Cauchy, é suficiente a gente provar que existe uma subsequência de xn que converge para A. Porque a gente acabou de provar que toda sequência de Cauchy que possui uma subsequência convergente, então ela inteira é convergente, tá? Então, é suficiente para a gente provar que xn converge para A, haja vista que xn é de Cauchy, é suficiente exibir uma subsequência de xn que converge para A, ok? E é justamente o que a gente vai fazer. Então a gente faz o seguinte, olha, dado K natural, você sabe que o limite de AN é A. Então por esse motivo existe um N natural, de tal forma que a N está entre A menos 1 sobre K e A mais 1 sobre K. Por quê? Ora, dado K natural, olha para o número real 1 sobre K. Isso é um número positivo, é uma quantidade positiva. Como a N converge para A, você sabe que para essa quantidade, ou seja, chamando o epsilon de 1 sobre K, você sabe que existe um número natural grande o suficiente, N0, a partir do qual todos os ANs para N maior ou igual do que esse N0 estão a distância entre esse AN e A é menor do que epsilon. Agora vamos lembrar que o epsilon que eu estou tomando é 1 sobre K. Então se você tomar um N maior ou igual do que esse N0 que eu acabei de falar que existe, então você sabe que quando você olhar para o AN, ele vai estar entre A menos 1 sobre K e A mais 1 sobre K. Por quê, pessoal? No final das contas, isso aqui significa, no final das contas, que medindo segundo a distância usual da reta, a distância entre AN e A é estritamente menor do que 1 sobre K. Tudo bem?
Porque isso aqui nada mais é do que módulo de AN menos A menor do que 1 sobre K. E isso daqui é equivalente ao que está escrito aqui. Tudo bem, pessoal? Muito bem. Agora o que acontece? A gente tem a informação de que o AN ele é o ínfimo do Xn, correto ou não? O que é o ínfimo de um conjunto, de um subconjunto da reta real? Ele é o ínfimo de um conjunto na reta real é a maior das cotas inferiores desse conjunto. O que isso significa? Qualquer outro número real que seja maior do que o ínfimo não pode ser cota inferior desse conjunto. Porque, caso contrário, o ínfimo não seria a maior delas. Correto ou não? Bom, quando você olha para essa cadeia de desigualdades e você olha para essa daqui, você vê que o número A mais 1 sobre K é estritamente... quando você olha para o número... quando você olha para o número A mais 1 sobre K, ele é um número estritamente maior do que a N. Ora, mas a N é o ínfimo de Xn. O que isso aqui nos diz? Que pelo fato de que a N é estritamente menor do que A mais 1 sobre K, então esse número, que é A mais 1 sobre K, não pode ser cota inferior do conjunto cujo ínfimo é o AN. O que eu estou querendo dizer? A mais 1 sobre K não é cota inferior do conjunto Xn, correto? Ora, se ele não é cota inferior do conjunto Xn, é porque necessariamente tem que existir um elemento de Xn que é maior ou igual... tem que existir um elemento de Xn que é menor ou igual do que A mais 1 sobre K. Porque, caso contrário, A mais 1 sobre K seria uma cota inferior, e ele não é. Tá certo? Então, por esse motivo, pessoal, nós sabemos que existe um elemento de Xn, tá certo? Que é estritamente menor do que A mais 1 sobre K. Ora, mas os elementos de Xn, eles são o quê? Eles são X associados a alguma coisa. Digamos assim, o Xn ele é formado por todos os termos da sequência a partir do nésimo, tá certo? Então, em particular, o que eu sei é que vai ter que existir um certo termo da sequência que está à frente do nésimo, que por sua vez eu estou chamando aqui de nk, tá certo? De tal forma que esse xnk ele é estritamente menor do que A mais 1 sobre K, certo? Ora, por outro lado, o xnk, por conta de ser um elemento da sequência, né, que está à frente do nésimo, então eu sei que esse cara ele pertence ao xn maiúsculo. Só que o ínfimo do xn maiúsculo é a n. Então é óbvio que a n é menor ou igual do que esse cara, certo? E é claro também que a n é estritamente maior do que A mais 1, A menos 1 sobre K, porque isso a gente já tinha dessa desigualdade aqui. Tudo bem? Ou seja, o que nós fomos capazes, pessoal, de provar no final das contas? A gente foi capaz de provar que, dado K, existe um nk de tal forma que xnk está entre A menos 1 sobre K e A mais 1 sobre K. Com isso, o que a gente fez? A gente acabou de construir uma subsequência xnk de xn que converge para A. Por quê? Porque quando você olha para essas desigualdades e você manda o K para infinito, isso daqui converge para zero, isso daqui converge para A, isso daqui também converge para A, e aí pelo teorema do sanduíche, teorema do confronto, chame ele como quiser, esse xnk também vai ter que convergir para A. Ou seja, o que a gente fez? A gente foi capaz de construir uma subsequência daquela sequência que converge para A, e era justamente o que a gente precisava fazer, haja vista que a gente já sabia que a sequência era de Cauchy. Tudo bem, pessoal? Enfim, esse resultado não é assim tão simples, a construção dele é um pouquinho mais elaborada. Se a gente fizesse pelo princípio dos intervalos encaixantes, tampouco seria simples, tá certo? Mas, enfim, tem aqui uma segunda forma de vocês demonstrarem isso daqui. Tá certo, pessoal? Bom, agora a gente vai aí para o último resultado da nossa aula, tá certo? Para que a nossa aula não se estenda demais aí, né? Acaba ficando um pouco cansativo, né? Porque às vezes a aula não fica tão comprida, mas é muito intensa, eu não paro de falar um minuto, né? Então, eu canso de falar, vocês também devem cansar de ouvir, né? Então, é muito conteúdo, embora como eu não estou escrevendo na lousa, o conteúdo que eu dou em 3 horas eu consigo passar para vocês em 1h30, tá certo? Então vamos lá. Então vamos mostrar agora aqui o último resultado da sessão, tá? Esse último resultado da sessão ele fala o seguinte. Ele fala que todo subespaço métrico de um espaço métrico completo,
Aqui tem um erro, aqui está faltando uma hipótese, tá? O resultado é assim, ó. Todo subespaço métrico fechado de um espaço métrico completo é completo e todo espaço métrico completo ele é fechado, tá? Então basicamente é assim, olha, todo fechado de um completo é completo e todo completo é fechado em si próprio. Todo subconjunto fechado de um espaço métrico completo é completo e todo espaço métrico completo ele é fechado, tá certo? Vamos lá, vamos demonstrar isso. Não é difícil, tá? Poderia ser um exercício, inclusive. É só brincar aí com as definições de completude, de fecho, tá certo? Não tem maiores dificuldades. Bom, então é assim, olha. Seja M um espaço métrico completo, tá certo? E vamos pegar F, um subconjunto dele que é fechado. Bom, eu quero provar o quê? Que F é completo. Essa é a tese da primeira parte do teorema, porque eu quero provar que todo subconjunto fechado de um espaço métrico completo é completo. Está aqui um espaço métrico completo, está aqui um subconjunto fechado, eu quero provar que F é completo. O que eu faço? A gente pega uma sequência de Cauchy em F. Então, seja F uma sequência de Cauchy. Bom, o que nós sabemos? Nós sabemos que essa sequência de Cauchy em F, já visto que eu estou enxergando F como sendo um subespaço métrico de M, portanto a métrica é aquela induzida pela de M, eu sei que essa sequência que é de Cauchy em F, ela continua sendo de Cauchy em M. Porque eu repito para vocês uma vez mais que ser de Cauchy é uma propriedade intrínseca da sequência e, portanto, só depende da sequência e da métrica e não depende do conjunto onde ela está imersa. Tudo bem? Então, fato é, Xn continua sendo uma sequência de Cauchy em M. Ora, mas M é completo. Então, isso significa, por definição de completude, que essa sequência de Cauchy em M tem que ser convergente em M. Tá certo? Então tem que existir um A pertencente a M, de tal forma que Xn é uma sequência que converge para A. Ok? Muito bem. Então, em particular, pessoal, esse ponto A, ele é um ponto aderente a F. E por que ele é um ponto aderente a F? Porque ele é o limite de uma sequência de pontos de F. Ok? E a gente já caracterizou, né, na aula retrasada, talvez até na passada, os pontos aderentes a um conjunto em função de sequências, né? Um ponto é aderente ao conjunto, sei somente se existe uma sequência de pontos desse conjunto que converge para ele, ok? Então, esse ponto A, por ser o limite de uma sequência em F, a gente sabe que ele é um ponto aderente a F. Ora, ou seja, ele está no fecho de F. Só que o F é por hipótese fechado. Então, como ele é fechado, eu sei que o fecho dele é igual a ele próprio. E com isso a gente acabou de provar que esse limite daquela sequência, que esse ponto A, ele pertence a F. Ou seja, a gente provou no final das contas que a sequência Xn converge para um ponto de F. Ou seja, essa sequência de Cauchy que era arbitrária, a gente acabou de provar que ela é convergente dentro de F, portanto F é completo. Ok? Por outro lado, vamos provar agora que todo espaço métrico completo é fechado. Então seja F um subconjunto de M, tá certo? Onde F ele é completo. E aí o que eu quero provar é que F é fechado, né? Como que a gente vai fazer? Pega uma sequência em F que converge para um ponto de M e o que eu quero fazer é provar que esse ponto ele é um ponto de F, tá? Então basicamente assim, seja A um elemento de M que é aderente a F, tá? Se o A é um ponto de M que é aderente a F, o que nós sabemos é que existe uma sequência em F que converge para esse ponto A, tudo bem? Ora, mas essa sequência, por ser uma sequência convergente em M, ela é uma sequência de Cauchy, tá certo? É uma sequência de Cauchy em M. Ora, mas eu repito para vocês, ser de Cauchy é uma propriedade intrínseca da sequência, com uma métrica em F é a mesma que a de M, sendo ela uma sequência de Cauchy em M, ela também vai ser uma sequência de Cauchy em F, tá certo? E aí, como nós sabemos que por hipótese F ele é completo, então isso significa que esse ponto A, que era o limite da sequência que a princípio estava no M, eu sei que ele está em F, tá certo? Então isso prova no final das contas que realmente o A pertence a F. Ou seja, esse ponto A, que era um ponto aderente a F, ele de fato ele é um ponto que pertence a F, tudo bem? E portanto o F é fechado. Enfim, pessoal, isso aí é o que eu gostaria de falar para vocês a respeito de completude, teria ainda outras coisas. No livro ele fala aí de espaços vetoriais normados, que são completos, né? Os espaços de Hilbert, espaços de Banach, que são extremamente importantes, tá certo? Quando você estuda análise funcional.
mas aí já começa a fugir um pouco de um curso de espaços métricos mesmo, né? Eu diria que assim, foge de um curso que tem a carga horária que o nosso tem, né? Se o curso aí tivesse uma carga horária de 120 horas, certamente eu falaria dessas coisas, né? Então, eu acredito que está adequado a gente parar por aqui no que diz respeito aos espaços métricos completos, tá? Todo mundo vai sair do curso sabendo o que é um espaço métrico completo, vai saber que não é uma propriedade topológica, tá certo? E, enfim, vai estar sabendo aí as relações entre sequências de Cauchy, né? E sequências convergentes, tá certo? Então vai estar sabendo bastante coisa também. Tudo bem, pessoal? Bom, vou parar por aqui e a partir da aula que vem a gente vai começar a estudar compacidade, tá? A gente vai ficar aí umas 2 ou 3 aulas estudando compacidade até finalizar o curso. Tudo bem, pessoal? Beleza, valeu, obrigado aí pela atenção, pela paciência e a gente se vê na próxima. Valeu, tchau, tchau.